Vamos falar do Sínodo da Amazônia, Bernardo. Bernardo está vindo de Roma, né? Está voltando para Roma depois. E, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo aqui ao CIPEC. E o que você traz de Roma para nós, Bernardo? O que está acontecendo lá? Primeiro, boa tarde a todos. É um bom momento estar aqui mais perto de vocês. Eu consigo olhar a cara, porque lá com aquela luz a gente não consegue ver direito vocês. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que hoje, algumas horas atrás, na nossa Basílica de Aparecida, aqui a alguns quilômetros de São Paulo, o arcebispo responsável por Aparecida, Dom Orlando Brandes, meu antigo bispo de Londrina, disse que há na igreja uma coisa chamada o dragão do tradicionalismo. E disse que a direita é violenta e injusta. Justo no dia de Nossa Senhora de Aparecida. Um bispo que fez questão de utilizar o coração espiritual do Brasil para enviar um recado àqueles que estão combatendo o problema que está acontecendo dentro do Sínodo da Amazônia, do qual eu sou testemunha ocular. Eu avisei tudo o que iria acontecer, está acontecendo em Roma agora. E ele utilizou-se de uma missa para fazer palanque partidário, combater o atual governo, combater as minhas ações, principalmente de tantos outros católicos fiéis à igreja que estão se pronunciando, Alan. Por exemplo, ele mencionou que as pessoas atacam o Concílio Vaticano II e que nós precisamos combater esse dragão do tradicionalismo. O que o excelentíssimo arcebispo de Aparecida não sabe, ou pelo menos não se recorda, ou faz questão que a gente esqueça, é que o próprio Concílio Vaticano II estabeleceu na Constituição Apostólica Dei Verbum que a igreja é fundamentada em 3 pilares: as Escrituras, o Magistério e a tradição. Se ele quer seguir o Concílio Vaticano II, se apegue à tradição da igreja de 2000 anos e abaixe a cabeça, senão será considerado herege e apóstata. Essa é a mensagem. A tradição da igreja não é uma questão de radicalismo, é uma questão de ser católico. Tradição não significa apegar-se ao passado, mas uma continuidade de uma orquestra harmônica que vem tocando desde que Nosso Senhor lançou a igreja. Então, é isso que eu tenho a dizer primeiro de início. Em relação ao sínodo, eu vou fazer um resumo rápido, depois se quiser você pode fazer perguntas mais específicas. Eu disse que no meu canal no YouTube, ou nas postagens que eu fiz, etc., que o sínodo tem 2 aspectos. Ele tem um aspecto eclesiológico, eclesiástico, e um aspecto geopolítico. O sínodo não é um concílio para toda a igreja. O sínodo é uma reunião, neste caso especial, para um assunto específico e para um local específico. Ele chama-se Sínodo da Amazônia, ou para a Amazônia, porque a finalidade é simplesmente aquele local. O que será proposto pelo sínodo não se aplica à Igreja Universal, se aplica à Amazônia, ou seja, a igreja que ali está. Isso é importante. Agora, existe um problema. Por que esse sínodo que é para a Amazônia está sendo feito em Roma? Porque, no meu entender, o que eles querem é que aquelas propostas que serão colocadas ali, depois o Papa irá ou não ratificar, eles querem que isto ecoe para todo mundo, como se fosse uma espécie de Concílio Vaticano III. Não existe, mas eles querem fazer isso acontecer. Então, o que eu disse que eu e tantos outros, como grandes cardeais da igreja, que estamos nos movimentando contra as propostas heréticas e apóstatas do sínodo, nós dissemos que eles iriam, com base nos documentos da discussão inicial, que eles iriam propor uma série de problemas, como, por exemplo, eles estavam se deixando influenciar demais pela igreja alemã, e a igreja alemã tem um setor cismático muito forte, que financia as organizações de base do sínodo. Eles iriam propor a ordenação de homens casados, ou seja, o que a gente chama em latim de viri probati. Eles iriam propor o diaconato feminino e até sacerdotisas, ou seja, padres, mulheres. Eles iriam propor novos rituais e tentar modificar o missal. Eles iriam também tentar equiparar a teologia e a tradição católica à sabedoria ancestral. Sabedoria ancestral
que a ministra Damares acabou de encerrar o discurso dela ali, foi aplaudida efusivamente, denunciando o infanticídio indígena que foi negado em Roma pelo cardeal Pedro Barreto do Peru. Um cardeal que negou publicamente existir ainda infanticídio. Eu já o respondi, eu vou gravar um vídeo com a ministra Damares mandando um recado para eles. Porque isto é inadmissível. Uns dizem que há 20 tribos diferentes, outros dizem que há 40, né? Mas essas pensam que cada tipo de tribo, por exemplo, os macuxires, estão em vários lugares, uma tribo não fica só no local. Então, ou seja, nós temos aí centenas ou até milhares de pessoas na Amazônia praticando infanticídio por uma criança que nasceu gêmeos, ou porque nasceu com uma deficiência, ou filho de mãe solteira. Essas são as 3 condições mais ou menos determinantes do infanticídio. Então, o cardeal negou. Nós temos outras propostas, como, por exemplo, que foi dita, inclusive, recentemente, por um dos porta-vozes da Santa Sé, que é a seguinte questão. Ele disse que surgiu nas discussões dos padres, dos sinodais, dos especialistas, para vocês terem uma ideia, até o Ban Ki-moon da ONU está lá como perito. Imaginem. E foi colocado, o Alan conhece muito bem a doutrina católica, e quem conhece aqui vai entender o absurdo, de que era necessário que todos os elementos, prestem atenção, todos os elementos todos os elementos essenciais do universo católico têm de ser relido à luz da teologia indígena. Preste atenção, que nós temos de reler toda a parte essencial do catolicismo, ou seja, aquilo que faz do catolicismo ser o catolicismo, ser relido pela teologia indígena. O que a igreja sempre fez? A igreja pegava as teologias ou as espiritualidades, como quer que você imagine, ou os ritos pagãos, e ela, à luz da sua tradição já construída, iluminava, e os elementos que eram possíveis de ser absorvidos sem destruir e sem ultrapassar os limites da fé, ela elevava aqueles elementos. Ela fez isso, por exemplo, com o solstício de inverno, onde a gente considera o Natal, o nascimento de Jesus. Isso era uma tradição pagã, a mitra também. A igreja absorveu coisas, mas essas coisas a gente sabe que elas estão dentro dos limites, não comprometem a fé. Mas o que eles querem é reler a fé católica à luz da teologia indígena. E a pergunta é, o que é teologia indígena? Ela nasce dos índios? Não. O cacique Raoni faz teologia como São Tomás de Aquino? É óbvio que não. O cacique Raoni não sabe fazer teologia. A teologia indígena não nasce nos 9 países amazônicos. Ela nasce da cabeça, principalmente, de teólogos alemães, que supostamente escutam as vozes da Amazônia e interpretam e impõem o seu discurso progressista na boca dos índios e dizem, sim, essa é a teologia dos indígenas. Foi a mesma coisa que a teologia da libertação fez. Diz, é a teologia que nasce dos pobres. Quem faz a teologia dos pobres? Todos os europeus. Gustavo Gutierrez estudou na Alemanha com Karl Rahner. Boff estudou na Alemanha. Gustavo Gutierrez também estudou na Bélgica. Toda a influência belga, francesa, alemã e talvez um pouco inglesa. A teologia é europeia, não é indígena. O indígena é só uma desculpa para tornar aquela teologia inatacável, porque eles supostamente são um povo vulnerável. Como fizeram com a Greta. Colocaram a Greta na frente como esses bandidos lá da favela fazem, colocam crianças na frente, ou como muitos muçulmanos fazem, na faixa de Gaza, etc., colocam as crianças na frente, as mulheres, para que você não os ataque. Então o que nós temos de fazer? Tirar o vulnerável da frente e derrubar, desculpem aqui, pode dizer um palavrão? O filho da puta que está atrás. Então... Aqui esse PEC Brasil, porra. Aqui esse PEC Brasil, porra. Então nós não temos de atacar os índios, porque os índios não têm noção de como eles estão sendo manipulados. Eu denunciei, e agora, graças a Deus, uns contatos que eu fiz em Roma, muito bons por sinal, as informações que eu vou passar para vocês agora, muito resumidamente, serão agora espalhadas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Qual a informação? A seguinte informação. O Sínodo da Amazônia tem um documento base, chamado Instrumentum Laboris, que é o instrumento de trabalho, melhor conhecido como documento de trabalho, a tradução correta do latim. E este documento é que baseia todas as discussões.
Como é que este documento foi produzido? Preste atenção. Segundo eles, o que eles fizeram foi, fizeram entrevistas com 80 mil pessoas na Panamazônia, que eles chamam, que é a Amazônia dos 9 países. Né? E eles entrevistaram essas pessoas, pegaram suas demandas, encaixaram supostamente aquilo na doutrina católica e transformaram aquilo num documento que está sendo agora discutido no sínodo. E eu comecei a investigar essas questões e perceber e tentar levantar quais eram as organizações que tocavam diretamente nos povos indígenas que foram entrevistados. Quais organizações da igreja fazem parte disso? Por exemplo, Conselho Indigenista Missionário, Comissão Pastoral da Terra, Caritas, COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, como a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica e tantas outras, que tocaram diretamente nos povos indígenas, entrevistando para colher as informações e construir o documento base. Muito simples. É um hábito terrível que muitas vezes a gente tem uma surpresa de seguir o dinheiro. Aprendam a fazer isso frequentemente. Tenham sempre já salvo nos favoritos de vocês as páginas onde você encontra as doações das fundações internacionais. Peguem as principais: Bill e Melinda Gates, MacArthur, Ford, Rockefeller, Open Society Foundations e mais umas 3, 4. Tem umas 6, 7 sempre prontas ali para você checar. Quando eu fui checando uma por uma, não encontrava doação, até que eu encontrei a Ford Foundation. E se você pegar essas organizações todas, umas delas fazem parte da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos. Se nós pegarmos ali de 2009 a 2019, essas organizações receberam aproximadamente 36 milhões de reais da Ford Foundation. E quem é a Ford Foundation? É a organização que surgiu, essa organização supostamente filantrópica, que surgiu com os espólios depois da morte de Henry Ford, e ela, a princípio, tinha um ideal solidário, vamos dizer assim, mas depois, com a preocupação de trazer a paz no mundo e o fim da guerra, ela começou a trabalhar para o fim do crescimento populacional, ou até a derrocada do crescimento populacional, estimulando o quê? Ações que enfraquecem ou destroem a família, ideologia de gênero, como você quiser, feminismo, esta ideia tola que nós temos e carregamos ainda muito de que filho é um problema econômico e não uma bênção de Deus, de que filho é um atraso para a minha vida, meu Deus, o custo que eu vou ter com o filho. Então nós preferimos investir em viagens, em celulares, em roupas, em carros, em lençóis de 400 fios, do que ter filhos. E a primeira ordem que Deus nos dá foi: crescei e multiplicai-vos. E nós fazemos questão de ignorar esta ordem divina, achamos que isso é bobagem. Então, uma das ações da Ford é essa, e outra, obviamente, financiar aborto, ideologia de gênero. Então, o mesmo dinheiro que financia tudo aquilo que vai contra a igreja e a fé católica é o dinheiro que está pagando as organizações católicas para ajudar a fazer a base do documento que iria ser discutido no sínodo. Então, eu denunciei isto, e tem um raciocínio mais longo em volta, mas eu não vou entrar aqui agora, mas eu denunciei isto causou um problemão na Santa Sé. Eu estou sendo, por assim dizer, vigiado pela Secretaria de Estado do Vaticano. A minha credencial de jornalista aceita pela Santa Sé está beiras de ser revogada, e vocês imaginam por quê, né? E algumas dinâmicas internas do sínodo, de entrevistas, etc., foram já alteradas em função das informações que eu dei. Dizer para vocês o seguinte, que nós brasileiros lá, eu, a minha equipe e alguns outros lá, estamos dando um baile. Está sendo maravilhoso, por isso que eu preciso contar com vocês, com o apoio de vocês. E quem ainda não se inscreveu no portal osleigos.com, cadastre o seu e-mail e o seu nome, porque todo dia, mesmo eu estando aqui, a equipe lá está montando um boletim diário com informações e análises sobre o que está acontecendo no sínodo, né? Então eu volto para lá na segunda-feira, chego terça-feira de manhãzinha, e aí eu volto a cobrir o sínodo para vocês. É importantíssimo que a gente faça aquilo que o Terça Livre, por exemplo, vem fazendo aqui no Brasil, que é dar uma outra perspectiva daquilo que a mídia jamais vai passar para vocês, não é mesmo? Por enquanto é isso. E Bernardo, qual a perspectiva desse trabalho que você está fazendo de cobrir o que está acontecendo em Roma, denunciar? Qual é a perspectiva com os bispos e cardeais de outros países
que não tinham outra fonte de informação do Brasil senão a própria CNBB e companhia. Como é que está sendo essa receptividade dos outros bispos e cardeais? O que eu sei, Alan, é que muitos bispos e cardeais estão acompanhando em silêncio e não estão falando que estão acompanhando, mas nós sabemos que estão acompanhando, que estão a par da situação. O problema é que foi entregue pelo Papa a relatoria geral do Sínodo nas mãos do Dom Cláudio Rumes, que é um antigo amigo do Lula, um dos fundadores do PT. Fundadores indiretos do PT, vamos dizer assim, o mentor eclesiástico do Frei Beto. E Dom Cláudio Rumes, ele conseguiu, de alguma maneira, colocar praticamente nenhuma voz discordante ali dentro. Este é o problema. E aí existe uma coisa que eu expliquei na minha fala hoje de manhã no CIPAC aqui, que é o controle da informação. Dom Cláudio Rumes é o relator geral das discussões internas que nós não temos acesso. E como é que nós sabemos as discussões que são feitas ali dentro? É aquilo que é passado por ele para a sala de imprensa do Vaticano. E quem é que é uma das vice-diretoras da sala de imprensa? Uma brasileira que está ali só para isso, uma padrinhada de Dom Cláudio Rumes, chamada Christiane Murray. Ou seja, eles controlam a produção e a circulação da informação interna, e aquilo que depois é filtrado, organizado e passado para nós, também é filtrado por eles. Ou seja, eles criaram o crime perfeito, por assim dizer. Não é? Então, quando a gente recebe os briefings de imprensa, ou recebe as informações da Santa Sé, nós não temos noção se de fato aquilo representa a realidade. Se houve discordâncias lá dentro. Eu já soube que o cardeal Roberto Sará já se opôs lá dentro, mas nós ficamos sabendo por fontes internas de padres lá dentro, padres sinodais. Ficamos sabendo que, por exemplo, Dom Taveira também se opôs lá dentro. Ficamos sabendo que o cardeal Turkson também se opôs, mas isso não nos é passado senão por fontes internas que assim, nos passam informação quase assim por desespero, que a gente pede, quase chora, nos implora para que passem as informações, porque eles têm medo de serem vistos, por exemplo, comigo, né? Eu sou meio leproso, né? Já faz um tempo. Então, mas assim, Alan, tem tido um certo impacto, a gente não sabe o quanto isso de fato vai mudar a dinâmica interna. Eu acredito que é um jogo já de cartas marcadas, que o documento final já deve até estar escrito, eu sou já um pouco até pessimista nesse sentido, e que aquilo é só um teatro para inglês ver, literalmente. E nós vamos ter que fazer, por enquanto, no meu entender, duas coisas. Rezar muito, jejuar, obviamente, quando pudermos, saber o que está acontecendo. Segunda coisa, e a terceira é espalhar estas informações. Todo mundo tem de ficar sabendo. Quando falar Sínodo da Amazônia, você tem que saber explicar o mínimo e também poder informar as pessoas, apontar os caminhos da informação. Porque se a gente não tiver uma massa crítica, a hora que vier esse negócio na nossa mão e o raio atingir vocês não vão saber de onde veio. Entenderam? É sério. E se você não é católico, saiba que isso toca a sua vida. Porque existe o aspecto geopolítico desse sínodo. Porque, obviamente, eles não têm como internacionalizar a Amazônia. O Estado do Vaticano não é o governo brasileiro, nem o governo venezuelano, da Guiana, da Colômbia, do Peru, etc. Porém, a influência cultural da igreja é imensa, imensa. E a sua capilaridade também. Ou seja, a igreja é a instituição mais capilar do mundo. Está em todos os lugares. Ela toca desde as altas esferas do poder e da elite até a última cidadezinha do local mais longínquo de, sei lá onde, de Quixeramobim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que eles podem usar, Alan, de algum modo, este sínodo e essa parte, esse apelo ecológico que eu chamo de ecossocialismo, para fazer com que a igreja funcione como mais uma peça na propaganda da internacionalização da Amazônia. E por que, por exemplo, a Ford teria interesse nisso? A Ford Foundation recebe dinheiro de muitas empresas, grandes empresas. Por que essas empresas teriam interesse em internacionalizar a Amazônia? Por uma questão muito simples. Imagine que você é, por exemplo, uma grande mineradora norueguesa. O que é mais fácil para você? Negociar com o governo Bolsonaro e com o exército um pedaço de terra na Amazônia e abrir um garimpo ali, ou negociar com um pajézinho, coitado, que não sabe o lugar dele no mundo, tem a sua naçãozinha independente de 1000 hectares e é influenciado pelas ONGs que você mesmo paga. Ou seja, você paga as ONGs que influenciam as tribos
depois você vai negociar com as tribos a própria tribo. Entenderam? É o clima perfeito. Então você força a internacionalização para enfraquecer um poder de negociação. Então, este é um dos objetivos dessa história. Então, infelizmente, eu acredito que eles podem usar a igreja nesse sentido. É óbvio que a decisão final do sínodo vai demorar um pouco, porque funciona assim. Eles vão propor no dia 25 um documento final. Os padres sinodais vão votar, esse texto cai na mão do Papa e o Papa decide se ratifica ou não aquilo e faz lá uma carta apostólica, uma exortação, qualquer coisa. E aí sim será a oposição oficial dele para a igreja da Amazônia. Aliás, na Amazônia, não é para a igreja universal. Só uma série de coincidências, né? Você falou do Cláudio Ulmes, que foi o que promoveu o Frei Beto. Frei Beto é tio da Ana Lúcia Vilela, dona do Itaú, tá? Só para vocês terem uma noção. Frei Beto foi um dos que influenciou, até o microfone falha nessas denúncias, né? São Miguel, defender-eles do combate. Ele foi um dos que, né, orientou aí a Ana Lúcia Vilela, dona do Itaú, a estudar com o Paulo Freire, né, na USP. E óbvio que é pura circunstância, não, como é que eu falei? É por acaso que o período que o Banco Itaú mais cresceu foi realmente enquanto o PT estava no poder. Bernardo, só coincidência. Bernardo, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Gente, se o anjo da guarda de vocês estiver ocioso, manda para mim que eu estou precisando.